Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a implementação de medidas como a existência de portagens nas regiões que não têm alternativas de mobilidade constitui, em primeiro lugar, uma forma de originar e de potenciar injustiças e desigualdades no país. E sobre esta matéria convém recordar que as políticas públicas nacionais devem assegurar a coesão territorial, combater as assimetrias regionais e promover a igualdade entre cidadãos. Aliás, a Via do Infante, também denominada Autostrada 22, é exemplo de como as políticas públicas incidem sobre os setores económicos e sociais, contribuindo para fragilizar a qualidade de vida das populações, provocando a perda de competitividade com a acentuada penalização das empresas instaladas naquele território e consequentes prejuízos graves para o emprego e para a região. Como sabemos, a não introdução de portagens em determinadas regiões do país teve como premissa fundamental ou foi sempre justificada com a necessidade de compensar as regiões do país com medidas de discriminação positiva, tendo em conta as disparidades regionais existentes. No entanto, por opções economicistas, os governos anteriores conduziram à implementação de políticas exatamente opostas, com a decisão de portajar vias estruturantes do interior do país e no Algarve, até aí sem custos para o utilizador. De facto, a introdução de portagens na Via do Infante, e aliás do resto da SCUT, ocorreu em dezembro de 2011. Portanto, tratou-se de uma decisão do governo PSD-CDS, ainda que tenha vindo consolidar uma resolução tomada em 2010 pelo governo anterior do Partido Socialista, mas ainda assim não deixou de ser uma decisão do governo PSD-CDS. E apesar das críticas e posições contrárias manifestadas pelo PSD e CDS durante o período eleitoral ocorrido no verão de 2011, ou quem os ouvisse, logo após as eleições legislativas, PSD e CDS decidiram avançar com a conclusão do processo de introdução de portagens. E depois vem-nos hoje falar de coerência. É a tal coerência a que se refere o PSD e o CDS. Mas, por falar em coerência, os verdes mantêm a posição que sempre tiveram sobre esta matéria. A Via do Infante não devia ter custos para os utilizadores, desde logo porque na região não existe uma verdadeira alternativa de mobilidade, seja a nível ferroviário, seja a nível rodoviário, que possibilita às populações deslocarem-se no seu território sem quaisquer constrangimentos. Quanto à ferrovia, infelizmente, é melhor nem dizer nada. Relativamente à rodovia, a outra estrada existente que abrange todo o litoral algarvio, estamos, portanto, a falar da Estrada Nacional 125, os problemas de sinistralidade rodoviária e índices de perigosidade não a tornam de todo uma verdadeira alternativa, bem pelo contrário. Esta estrada, que aliás já foi apelidada de Estrada da Morte, em 2015 liderava a lista das vias no país onde ocorriam mais acidentes e com maior gravidade. Mesmo com várias obras já realizadas e outras ainda em execução, a Estrada Nacional 125 continua com engarrafamentos e grande acumulação de tráfego, visto atravessar várias zonas urbanas consolidadas da região, tendo aí assinalado pela própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária um número elevado de pontos negros ao longo de todo o seu percurso. A crescer à dramática perda de vida e aos elevados acidentes rodoviários, também os efeitos nefastos da crise sobre os setores económicos da região foram indiscutivelmente agravados e aumentados pela existência das portagens na Via do Infante. Por fim, não nos podemos esquecer daquilo que tem sido a política de concessões rodoviárias nos últimos anos, com as chamadas parcerias público-privadas, que se têm traduzido num enorme calvário de prejuízos para o Estado, com uma fatura pesada para o futuro e que se traduz na deteriorização territorial e social do país. São estes os motivos que levam os Verdes a apresentar hoje para discussão uma iniciativa legislativa no sentido de recomendar ao Governo que reconsidere a abolição das portagens na A22 ou na Via do Infante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.